Deixa eu parar. Então, sejam muito, muito bem-vindas, né? Eu sou a Vanessa Ziglioli, sou consteladora, sou administradora, sou psicóloga, né? E gosto muito de conectar essa questão do autoconhecimento com o empreendedorismo, né? E por isso que eu trouxe algo diferente, assim, não sei, pela enquete ali, eu vi que nem todo mundo sabia ainda, né? Sobre as influências, né? Principalmente das questões emocionais e das questões sistêmicas na nossa vida. Né? Então, por isso que eu resolvi fazer essa virada aí sistêmica, né, que eu chamei, e convidar vocês, né, de que de alguma forma se conectaram comigo, ou com o assunto, ou com as suas questões, né? E estou muito feliz que vocês estão aqui, né? Eu sei que eu trouxe vocês para o Zoom, porque é mais legal, né? A gente se vê, a gente pode ir falando pelo chat, depois no final quero abrir para a gente conversar e tal. E é o meu estilo, né? O meu estilo é assim, a gente tem muito, muito que respeitar o nosso jeito de ser, né? Então, eu desejo assim uma ótima manhã para vocês, né? Aqui pelo menos está ensolarado, né? Mas que seja ensolarado assim dentro de nós, principalmente, né? Porque o sol, vocês, não sei se vocês sabem, o sol, eu sou muito fã do sol, né? Mas eu entendo hoje por quê, né? O sol tem muito a ver com o pai, o nosso pai, né? Deixa eu só, eu vou mutar você só para não por trás, depois eu. E o sol tem a ver com o nosso pai, seja o nosso pai biológico, né? Ou nosso pai aí maior. Então, como é importante a gente estar conectado, né, com o nosso sol para a gente ir para a vida, né? Eu não sei se todo mundo sabe, eu sei que tem algumas que são consteladoras já, outras, né, não, e a gente vai falando aqui, compartilhando, né? Mas o nosso pai, né, nosso pai biológico, é muito importante, como a nossa mãe também. Mas sem o nosso pai, né, no nosso coração, a gente não consegue ir para a vida. E eu vejo aqui, assim, né, para quem quer empreender, seja. A enquete foi muito boa, assim, para mim, né, porque eu pude ver quem está começando e quem quer impulsionar o seu negócio, né. Então, para as duas coisas, eu preciso, né, do meu pai e da minha mãe, dessa visão sistêmica. Mas o pai, que aqui eu estou falando de sol, né? O pai é muito importante, porque eu posso, assim, ter a minha mãe, sentir isso, ter sucesso, mas sem o pai eu não consigo ir atrás das minhas coisas, porque eu não tenho força para ir atrás, né? Então, introduzir, assim, né, isso, assim, que é muito importante. E então por isso peguem sol, porque olha só que conexão, né? Pegar sol, vitamina D, a vitamina D nos dá mais alegria, mais vontade de ir para a vida, né? Então tá tudo realmente interconectado. E eu tô assim muito feliz que vocês estão aqui, porque hoje é um feriado, né? E é só os guerreiros mesmo, né? Que hoje toparam fazer essa virada sistêmica. Então, hoje a gente vai falar principalmente das crenças enraizadas, né? E, né, como que eu vou desbloquear essas crenças. Por isso que até eu deixei aqui um quadro branco para a gente fazer uma dinâmica diferente. Então, não só eu ficar falando, mas vocês podem interagir também, né? E a gente vai falar sobre essas crenças enraizadas que muitas vezes vêm da nossa família, né? Vêm das nossas crenças aí, do nosso sistema. Eu sei que nem todo mundo ainda sabe disso e tal, mas hoje eu vou explicar algumas coisas e como essas leis sistêmicas aí impactam nos nossos negócios, né? Seja para quem vai abrir, seja para quem já tem, né, os negócios. Então, eu vou começar aqui. Eu até deixei aqui um- uma colinha, deixa eu achar ela aqui, né? Então, aqui, ó.
Deixa eu só abrir ela aqui para mim, para eu poder escrever, porque senão ia ficar muito texto, eu não quero deixar nada chato assim para vocês, né? Então, gente, vocês sabem o conceito de crença? Porque, sabe, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, e comecei estudando PNL, depois fiz coaching, depois, né, fui aí entrando em algumas outras linhas, assim, né? Eu pensava assim, nossa, crença é algo muito racional, né? Algo que eu digo assim, medo de dirigir, algum medo do fracasso, né? Alguma coisa que a gente identificava assim, medo de falar em público, né? Então, na verdade, esse é o nosso sintoma, né? O que tem por trás desse medo, principalmente, é o que vai valer, né? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, porque a gente tem que olhar para a raiz desse sintoma. Então, a crença muitas vezes está enraizado porque aconteceu alguma coisa lá na sua vida ou dos seus familiares sistêmicos, e isso ficou registrado, né? Registrada essa memória principalmente no nosso mental, nas nossas células, no nosso corpo, né? Deixa eu sair aqui adicionando o pessoal. E isso ficou adicionado ali e a gente vem trazendo isso num emaranhado aí de crenças, né? Ou muitas vezes as crenças, né, elas vão se tornando mais fortes ainda durante a nossa infância. Na nossa infância, né, acontecem muitas coisas. E hoje eu não diria que é só do 0 aos 7 anos. Eu diria que é desde o meu momento lá da minha concepção, o que estava acontecendo lá com os meus pais naquele momento. Porque muitas vezes, não sei se vocês sabem, às vezes a gente não foi programado, né? Então, tava assim, N coisas podem acontecer, né? Nossos pais podiam estar com dificuldade financeira, podiam estar com dificuldade de relacionamento, né? N coisas, né? E até é muito bom a gente perguntar para os nossos pais como que estava naquela época que eu fui concebida, né? 9 meses antes de eu nascer. Isso influencia também no nosso sistema de crenças, já que hoje a gente está falando de crenças. E eu, na minha percepção, achava que crenças era algo muito racional, né? Muito do PNL e tal. E hoje eu vejo que não. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Porque muitas vezes isso está enraizado em nós. Às vezes eu não identifico que isso é uma crença. E isso está me prejudicando aí no meu dia a dia, principalmente. E é isso que a gente quer mudar. Seja para abrir o nosso negócio, seja para impulsionar o nosso negócio, né? Então, nisso que eu estou falando para vocês, na concepção é importante, durante onde eu estava, assim, né, na barriga da minha mãe, como que isso foi, como é que foi essa gestação, como ela se sentia, será que aconteceu algo, né, naquele momento? É algo aí a ser investigado, né? E eu vou fazendo aqui alguns mapinhas mentais para depois a gente usar, tá? Então, aqui, ó, na concepção durante a gravidez, meu parto, principalmente, saber que tipo de parto que foi, né? Eu sei que talvez para vocês que vieram aqui olhar para questões de negócio, pode ser muito diferente olhar para essas questões, né? Mas é isso. Na verdade, eu venho aqui trazer quebras de padrões, porque a gente sempre aprendeu de um jeito, né? Quando eu estudei administração, né, há muito tempo atrás, fiz administração, 5 anos, tal, tinham duas só disciplinas de psicologia, né? E eram para olhar só para questões de recursos humanos, sabe? Admitir pessoas, tal, avaliar. Nunca se entrou muito a fundo para falar o quanto o emocional, e nem naquela época, né, o sistêmico, pode influenciar aí nos meus negócios, né? Não, seja para abrir, seja para impulsionar, né? Então, além do parto, né, o que mais que influencia? Principalmente no que a gente chama do primeiro setênio, né? Que seria dos meus
0 aos 7 anos. Isso, tudo que acontece aqui, né, no meu, do 0 aos 7 anos, é muito enraizado, fica muito enraizado em nós, sabe? Por quê? Essa é uma fase que a gente não tem ainda elaborada a nossa personalidade. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, tudo que acontece ali do 0 aos 7 anos vai ficar registrado, principalmente de forma emocional, não racional. Eu não tenho ainda capacidade de racionalizar. E só depois dos 7 anos, né, que eu começo aí a reafirmar, né, a minha personalidade, entre outras coisas. Então, pensem aí, né, porque aqui eu estou dando aula, mas eu gostaria muito que vocês refletissem, né, nesses passos aqui que eu estou colocando, para ver se tem algo aí na vida de vocês que talvez tenha impactado. Talvez vocês não saibam, tenham que falar com uma mãe, com um pai, com um avô, né, do que aconteceu. Então, esse primeiro setênio, gente, para quem tem filho, ou para quem tem neto, ou enfim, né, ou para nós mesmos, é muito bom investigar o que aconteceu de 0 aos 7 anos, porque é nesse momento, né, que acontece, dentro da constelação que a gente fala, o amor interrompido. Não sei se vocês já ouviram, escrevam aí no chat para mim. Eu sei que tem consteladoras, né, que vão dizer, mas alguém já ouviu falar do amor interrompido e como isso influencia na nossa vida e nos nossos negócios? Deixa eu ver aqui no chat. Eu não tô vendo, será que é o meu celular? Ah, tá todo mundo enxergando o quadro branco? Assim, tá? Eu acho que sim, Bruna. Pode ser que pelo celular não apareça. Mas depois eu vou dar um print, tá? E compartilho com vocês. Então, o que que é o amor interrompido, né, gente? Depois eu vou entrar nas crenças, tá? Porque a crença é formada a partir de algo, principalmente, né? As crenças que não são boas, porque a gente tem crenças limitadoras e crenças impulsionadoras. Então, é sempre a gente tem que olhar para o lado do lado cheio, lado, né, o copo vazio, o copo cheio, né? Nunca só olhar para a parte ruim, a gente tem que olhar para as crenças também impulsionadoras que a gente tem. Mas vamos falar das limitadoras. As crenças limitadoras, elas se formam a partir, assim, de algo que pode ter acontecido no sistema ou algo emocional que aconteceu, principalmente na minha infância ou nessas fases aqui que eu coloquei para vocês. E isso vai impactar porque eu aprendi dessa forma. Vamos dar um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo, né? Ah, por exemplo, amor interrompido aqui, né? Ah, meu pai tinha que sempre viajar a trabalho, ele era caminhoneiro, ele era representante comercial, e ele demorava muito tempo para voltar. Isso desde quando eu era bebezinho, digamos, né? Daí o que que acontece com a criança que não tem ainda sua maturidade emocional para entender o que está acontecendo? Ela começa a pensar assim: nossa, cada vez que o meu pai vai viajar, minha mãe chora, né? É isso que ela sente, porque ela não está entendendo. Cada vez que meu pai vai viajar, minha mãe fica sozinha, e daí tem que cuidar de todas as coisas sozinhas. Digamos que eu fosse uma menina, que aqui eu sei que tem muitas, aqui é só mulheres, né? Então, o que que eu interpreto, porque eu ainda não tenho essa maturidade emocional? Ah, os homens, pode ser várias crianças que eu vou criando aí, né? Os homens são ruins, os homens abandonam as mulheres têm que dar conta de tudo sozinha. Quantas de nós, né, através dos exemplos, e às vezes nem só o exemplo, às vezes eu herdei algo, uma característica lá da minha avó e da minha bisavó, por ela ter passado por alguma coisa, e eu fico em ressonância com isso, eu herdo isso, que é o meu pacotinho, que eu costumo dizer, né? E eu nem sei, mas foi isso que ela interpretou, que ela viveu, e eu venho trazendo essa crença junto comigo. Quantas de nós, sem saber, né, seja sistêmico ou seja ali emocional, né? Ou vamos falar aqui do que todo mundo também gosta de falar, que é dinheiro, né?
Então, por exemplo, que a gente vai falar aqui também das questões que podem estar ligadas a isso, né? Mas assim, vamos pegar um exemplo. Ah, um exemplo clássico, né? Meus pais, por exemplo, sempre quiseram que a gente passasse em concurso público. Por quê? Porque buscavam estabilidade, né? Queriam que eu ficasse estável. Mas por quê? A pergunta é assim, ó, 5 porquês. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Porque não, só estabilidade para mim não é suficiente. Eu tenho que ir lá na raiz da questão. Mas por quê que eles querem estabilidade? Porque alguém do sistema ou eles passaram por uma instabilidade financeira, escassez e tal, e foi muito ruim. Então, para os meus próximos, eu não quero que isso aconteça. Então, mesmo que inconscientemente, eu fico dizendo assim, né? Faça o concurso, isso vai te garantir e tal, que tu não passe pelo que o meu sistema ou pelo que eu passei, né? Às vezes não é por mal que os pais querem tal coisa, né? Mas é porque eles passaram, o sistema passou e isso vai passando, né? Daí eu, às vezes, digamos, sinto um medo, uma coisa, e penso, não, realmente eu o melhor para mim é fazer concurso público. Mas eu não sei de onde vem esse medo, né? Nossa, nem sei da história da minha família, né? E isso, o pessoal vão comentando ali, tá? Que eu gosto muito que vocês interagem no chat. Mas eu nem sabia que a minha avó passou necessidade, ou que não sei o que, não sei o que. Mas esse medo veio, foi passando de geração em geração. Então, o que que eu faço profissionalmente falando? Não, eu não dou certo como empreendedora. Para mim é mais fácil, né? Eu ser CLT ou passar no concurso público e tal, né? Então, isso que eu quero que vocês entendam. É assim que se criam, né? Os sistemas de crenças. Aqui eu falando de forma muito sutil, né? Porque às vezes ocorrem traumas ou coisas que a gente traz do nosso inconsciente, mas coisas que aconteceram realmente com nós, né? Ou não. E a gente fica batendo ali e não sabe por que que tá batendo, né? Não, eu tenho tanto medo de empreender, eu tenho tanto medo de crescer aqui para as empreendedoras, né, de plantão, que já empreendem, eu tenho tanto medo de crescer, de sei lá, se eu quiser, né, ser rica, não tem problema nisso. Mas quem que implantou a crença? Por quê, né? A pergunta é, por que foi implantada essa crença? Porque alguém passou por alguma coisa no passado e não quer que você passe de novo, de forma inconscientemente, né? Então, gente, o que que é o amor interrompido? Eu quero falar aqui que é muito importante. Ai, tanta gente não sabe, né? E eu tô aqui com a Yayara bem na minha frente, que eu gosto de olhar para ela, que a gente tem uma conexão, né? Que ela é minha aluna também na formação. Mas depois vou abrir para vocês falarem, tá? Mas o que que é o amor interrompido que o Bert Hellinger trouxe na teoria dele, né? Que do 0 aos 7 anos, então 0 é quando eu fui desde a minha concepção até os meus 7 anos, o que que pode ter acontecido que fez eu pensar que meu pai ou a minha mãe me abandonou, né? Então, o que que acontece? O que que pode ter, eu, que ainda não tenho maturidade emocional, posso ter pensado que eu fui abandonada, mas não fui. Tem casos que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido uma separação, pode ter acontecido uma morte, pode ter, eu nem sei quem é meu pai, eu já tive casos, né, de clientes que a mãe era solteira e nunca quis falar quem era o pai, ou, né, pode a mãe ter, ter morrido no parto, pode ter sido que algum deles ficou doente durante esse período, ou eles tiveram que viajar, né? Ou trabalhar, ou ficar muito tempo fora, né? Então, o que que a criança, né, ou mesmo o feto, né, ele pode ter interpretado nesse sentido? Ele interpretou que eu fui abandonada, e quando eu sinto que eu fui abandonada por as pessoas mais importantes da minha vida, né, eu penso, se eu fui abandonada, então eu realmente vou cortar esse vínculo, né?
Eu não quero mais esse pai ou não quero mais essa mãe, e às vezes eu não quero mais os dois, né? Só que mãe, né, significa nutrir, né, sucesso na vida, em todas as áreas da vida, segurança, né? E pai significa coragem, né? E ir para a vida, ser um sol na vida, né? Por isso que comecei falando de sol, porque o que que é ser um sol? O que que é ser um sol para vocês, assim, né? O que que significa para vocês brilharem hoje? Me contem assim, o que que porque às vezes a gente não tá bem, né? Tem que realinhar algumas coisas e por isso que eu comecei por essa parte. Mas o que que é brilhar para vocês? E brilhar e sol tem muito a ver com o nosso propósito de vida e também com a questão de eu servir. Sempre falo para as meninas, né, da formação. Eu não posso querer só o dinheiro vai vir para mim, ele vai ser consequência de algo muito bom que eu faça no meu servir, conectado ao meu propósito, né? Querer, e eu costumo dizer assim que não é só, eu sou terapeuta e tal, né, que vou para o céu direto, não quer dizer isso. Pode ser uma pessoa que eu sei aqui que tem várias. Deixa eu dar uma olhadinha das que eu conheço. A Bruna é terapeuta, a Mari, que é consultora de imagem, ela não trabalha só transformando a imagem, ela também transforma as vidas, porque ela trabalha com autoestima. Então, aí está o ponto. Para quem quer começar a empreender, ou mesmo quem já empreende, e eu sempre vou puxar para esses dois assados, porque foram o que apareceu, a gente sempre no nosso negócio tem que oferecer uma proposta de valor, né? E o que que é essa proposta de valor? Não tem nada a ver com preço, né? É a questão de eu mostrar para a pessoa que eu tenho brilho no olho, que isso realmente vai modificar a vida dela. Seja uma bala, eu costumo dizer, sabe? Se eu produzo balas, o meu propósito é adoçar vidas. Não é vender a bala, vender milhões de balas. Quando eu viro essa chavinha e começo a comunicar isso de forma diferente, as pessoas vão se conectar mais contigo, né? Não é assim, é que nem eu trouxe o exemplo da Mari, porque eu faço consultoria de imagem com ela, ela faz algumas coisas comigo, né? Mas essa é a grande virada de chave, é como eu vou me comunicar e como eu vou falar isso, principalmente aí para o mundo, seja para os meus parceiros, seja no Instagram, seja nos vídeos, né? Então, eu não sou consteladora familiar apenas, né? Não, eu já estudei tanta coisa e tal, eu transformo vidas, eu transformo mesmo, eu acredito nisso, que através do conhecimento e do autoconhecimento é possível transformar vidas, né? Porque eu já vi essa transformação em mim primeiro. Então, quando a gente fala, né, que eu não sei quem já faz cursos aí de negócios e tal, mas a maior persona não é, eu não vou buscar externamente a persona, que seria mapear a persona, né? Que a gente vai ter na mentoria do Desengavetando Projetos, mas é o quê? A persona seria o quê? Eu mapear para quem que eu quero, né, vender o meu produto. Mas a maior persona, gente, somos nós, quando a gente fala de persona. Somos nós, as pessoas transformadas porque a gente foi atrás de conhecimento, de autoconhecimento. Então, nossa, isso me caiu uma ficha, sabe quando? Eu fazendo um curso, né? E a pessoa falou isso, porque eu sempre ia atrás da persona, né? Quem que é a pessoa que eu quero atender e tal, né? Daí eu disse, ai, mulher de tanto a tantos anos, tal, tal, tal. E eu penso, ai, mas não dá para ser só isso, dá para ser mais, né? E tal. Daí eu assistindo uma aula de marketing e a pessoa falou assim: tu é a tua maior persona, tu é a tua maior persona. Tu passou por algum processo, seja de autoconhecimento ou conhecimento, que é muito importante, que tu aprendeu algo e tu vai querer o quê? Atrair clientes que nem você, independente do estágio
que ele esteja. Ele pode estar lá no início, né, do estágio, digamos assim, né? Lá na, que eu costumo dizer, a cebola tem várias camadas, né? Ela, isso serve para todos os negócios, tá? Não só para terapeutas. Mas daqui a pouco a pessoa não sabe. Eu não sei se tá aqui eu esqueci o nome dela, mas ela é da Alice Story, por exemplo, que é de maquiagens, né? Talvez a pessoa, vamos dar um exemplo, ela nunca se atentou à maquiagem. Vamos pensar na casca da cebola, né? Que seria o quê? A última camada, a pessoa ainda não tem consciência que ela precisa do teu produto ou serviço. Isso serve para todas, tá? Então, lá na última camada, ela sempre aprendeu com a mãe dela, com a avó, porque se a gente for olhar os porquês, que um batom e uma basezinha, um rímel, tá bom. E tu tá tudo bem, não tem problema. Mas daqui a pouco essa mulher começa a passar por um processo de autoconhecimento, de autoestima e tal. Ela quer ficar mais bonita para ela, né? E daí ela disse: não, mas não existe só essa sombra rosa que eu usei toda a vida. Existem outras possibilidades, né? Daí ela vai lá na loja, digamos, né, na Alice Store, tal, ou em outra loja de maquiagem. E daí o que que acontece? A pessoa lá, seja a vendedora da equipe, ou seja a dona da empresa, tem que estar consciente que a pessoa, ela não vende maquiagem, ela vende ou transformação, ou ela vende autoestima, ou ela vende, assim, a possibilidade de inovar para aquela mulher, que ela nunca pensou que talvez com a sombra verde ia ficar bom, entende? Que as pessoas têm uma tendência a fazerem sempre as mesmas coisas, não sei vocês, né? Eu tenho que me cuidar também. Eu como, se eu gosto do lugar, como sempre naquele lugar, né? Por mais que eu seja assim muito inovadora, né? Então, gente, é isso, tá? A grande virada assim é quando eu sou a persona, né, transformada. Então eu vou querer encontrar pessoas que nem eu, como cliente, e pode ser que ela esteja em diferentes fases. Aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Um desenho. Ó, se eu fizesse uma linha do tempo, né? Digamos assim. E aqui, né, eu tenho a fase um lá da Vanessa, digamos assim. Não tinha noção nenhuma sobre autoconhecimento, né? Estava sofrendo com questões familiares, com porque eu nunca fui, por exemplo, de ser na caixinha, assim, né? Eu sempre fui ovelha negra. Mas minha mãe dizia: mulheres não fazem isso, mulheres não sentam no bar para tomar cerveja, mulheres não sei o quê, mulheres, né? Então eu ficava naquele duelo, né? Até meus 20 e poucos anos. O que que eu posso e o que que eu não posso? Meu coração disse para fazer isso, mas meus pais, eles disseram que não, que eu tenho que passar no concurso ou trabalhar no banco, que seria ótimo, né? Mas eu nunca gostei de números. Então, né, pode ser que a minha cliente que tu encontre, e não quer dizer que é nos 20 e poucos, pode ser que ela tá com 30 e poucos e ela ainda tá na fase um muito conectada, né, à questão aí da família, o que que eu posso, o que que eu não posso, será que eu posso estourar a bolha ou não posso, né? Isso independente do negócio, tá? Assim que eu tô falando para vocês. E pode ser que daí também a pessoa começou um processo de autoconhecimento, começou a ver que os padrões aí estão, né, se... Eu estou falando que aqui serve para vocês, tá? Como um todo. Fase 2, né? Digamos assim, a pessoa já tem um pouco do processo de. E é tão legal, gente. Eu tô aqui, né, falando bastante, mas assim, é tão legal que em qualquer negócio, digamos que eu dividisse em três fases aqui. Em qualquer negócio, se eu identifico na minha persona, digamos assim, nessa minha cliente, em que fase ela tá, eu consigo entender melhor o processo de venda. Porque é que nem assim, ó, eu me deparei com isso ontem, tá? Eu tô atendendo uma pessoa daí,
né, num processo de mentoria mesmo, terapia sistêmica. Eu tô, né, eu tô tão no automático no sentido do sistêmico que eu esqueço que às vezes as pessoas não. Claro, tudo bem, querida. Tô lendo o chat aqui da Dali. E que eu esqueço que as pessoas não sabem disso, não tem nem noção, né? Então, essa minha cliente veio na fase um. Ela nunca fez nenhum processo de autoconhecimento, ela nem sabe nada de nada, assim, nem ela sabe quem ela é, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma outra abordagem, eu não vou chegar chegando, né? E isso serve para qualquer negócio. Vamos pegar aqui. Me deem aí um negócio diferente de terapia, para eu falar da fase um, fase 2, fase 3, na abordagem, seja na venda ou seja aquilo que tu tá entregando para a pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Alguém quer me falar do seu negócio, assim, que não seja terapia, para eu dar esse exemplo? Pode falar no chat daí, para eu identificar aí a fase um, fase 2, fase 3. Ninguém? Deixa eu ver. Vanessa, a Deise escreveu ali no que ela produz bonecos para a constelação. Ah, legal. Legal. Certo. Então, Daisy, vamos pegar esse exemplo. Quem quiser pôr outros exemplos também podem colocar, tá? Então, no caso, ela produz bonecos. Qual que é o cliente dela, né? A persona dela. Legal. Depois eu vou pegar também aqui. Aqui diz João, mas deve ser outra, deve ser uma mulher, né? Daí me fala ele depois. Então, assim, de bonecos, né? Então, quem que é a cliente dela, né? É a pessoa que é consteladora, no caso. Qual que é a fase um? A fase um, no caso dela, da persona, porque imagino que ela fez a formação de constelação, né, Daisy? Daí se apaixonou e viu uma oportunidade de negócio, que seria produzir bonecos, né? Então, a fase um da persona seria a tua fase lá, quando tu começou a fazer a formação de constelação, né? Então, é essa pessoa que talvez tu possa vir, né, a abordar, assim, que seria isso. A pessoa está começando a fazer a formação e muitos já estão até muito empolgados, né? E já querem comprar seus bonecos e tal, né? Então, aí, né? Aí tem várias oportunidades. Você pode falar com as professoras, pode falar direto com os alunos. Aí tem várias, né, possibilidades. A fase 2, a pessoa está no meio do curso, ainda não tomou a decisão dela de qual boneco comprar, porque isso também, né, vem a dúvida, que tipo de boneco e tal. Nesse caso, eu tenho que mostrar que o meu boneco é o melhor, né? Mostrar o diferencial aí do meu boneco, porque que vale a pena. Mas aqui não é que eu vendo bonecos, eu não vendo bonecos. Eu vendo uma ferramenta que vai ajudar a transformar vidas. E aí tem que ter um grande diferencial, que seria o pulo do gato aí. Eu não sei se junto pode ir algumas frasezinhas, nem que seja, sabe assim, que não queria aumentasse o custo, né? Mas daqui a pouco, assim, sabe, botar num potinho várias frasezinhas como um papiro assim enroladinho que o cliente pode tirar junto quando ele está utilizando os bonecos. Eu sempre, quando eu penso em inovação, eu não penso só em coisas que vão ter que aumentar o meu custo. Eu penso assim, como que eu posso entregar um diferencial para o meu cliente que não vai me aumentar o custo, mas que aquilo vai fazer a grande diferença ali até na emoção dela, né? Então pensa assim, frases enroladinhas ali num papelzinho dentro de um potinho, junto com a entrega dos bonecos, seria um grande diferencial. Até na fase 2 ou fase 3, por exemplo,
que a fase 3 seria pessoas já formadas em constelação, que de repente, que nem eu, vamos lá, tenho bonecos há muito tempo e penso, nossa, agora está na hora de eu renovar meus bonecos, né? Então, e eu receber junto um potinho, sei lá, com frasezinhas sistêmicas que eu posso usar na minha constelação, ou que o cliente tira, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, é identificar a fase que o cliente está, independente do seu negócio, porque a minha abordagem vai ser diferente para cada fase, entendem? Faz sentido para vocês isso? Deixa eu pegar outro negócio aqui. Jussara, trabalho como professora de ensino fundamental da aula de reforço. Então, Jussara, pensando aí na fase um, fase 2, fase 3, né? Então, fase um, né? Daqui a pouco, o aluno começou, né, a ir mal. Aqui, o teu caso não é vender para os alunos, é o primeiro passo, né? Tu vai vender para os pais ou tu vai fazer parcerias com escolas e professores de escolas, né? Então, daqui a pouco tem aqueles pais que pensam, nossa, ele começou a dar uma degringolada aqui, né? Mas eu, por exemplo, o pai diz, eu vou tentar eu mesmo, de repente, ou chamar o irmão mais velho para dar essa aula, né? Tentou e tal, e não deu certo, digamos assim, né? A primeira coisa que eu vejo até de professoras, né, de repente de reforço, assim, é muito boca a boca ainda. Eu imagino que seja, porque eu não vejo coisas no Instagram ou uma página, um site dizendo da importância disso e tal, né? Então, tu não vende aulas de reforço, né? Tu vende, né, na verdade, a paz interior dos pais, muitas vezes, né? Dos pais preocupados. Tem pais que são despreocupados, ou muitos, assim, querem só que passe, né? Pelo menos passa, né, de ano. As meninas que trabalham com isso devem saber. Então, eu tenho que identificar que aqui eu vou vender para os pais e tu tem que entender em que fase que cada pai tá. Talvez o pai vai estar na fase um que não tem. Nunca aconteceu isso com o aluno, o filho e tal. E daí tu tem que conversar, né, com ele e explicar que isso é importante, que isso vai influenciar no futuro, ou vai influenciar para ele passar, né, de ano. Ou ele pode estar na fase 2 desesperado, já chegou o final do ano ele foi empurrando com a barriga e não buscou o professor de reforço, né? Ou fase 3 o aluno até já rodou e agora vai ter que começar, né? O próximo ano de novo, vamos já com um reforço, né? E aí entra muita coisa, assim, ó, do tipo parcerias com psicopedagogas, né? Com pedagogas, conversar com as professoras das escolas. E aqui é muito isso, né? Sabe a pergunta que eu diria assim desse propósito de professora? A pergunta seria com o coração mesmo. Por que que eu quero que uma criança, um adolescente passe de ano, né? Por que que eu posso ajudar ele a passar de ano? Não é passar de ano, é passar de para uma outra fase da vida, assim, né? É ajudar ele a se constituir como ser humano e ser um adulto mais autoconfiante. E quem começa a ir mal na escola mexe, né? Também com as nossas emoções, né? Assim, pensa, nossa, eu sou ruim, eu não sei o quê, eu, né? Nem todos têm essa consciência, mas alguns começam né? Pergunta para um adulto como tu ia na escola. Alguns diziam eu nem estudava, outros, nossa, eu ia muito mal, sempre com a nota vermelha. Fica marcado isso, né? Então, nesse caso, sempre ir junto, né? Trabalhando aí a questão, né, do reforço de crenças impulsionadoras, né, com essas crianças. Não é só dar aula, é muito mais do que dar aula. Então, dá para imagino que dê para explorar bastante aqui algumas coisas.
Fez sentido aqui, Jussara? Deu para pegar algum gancho, assim? Oi, Vanessa. Oi! É, então, fez muito sentido, sim. Eu acredito muito nesse propósito, né, que a gente tem como missão de vida e trabalhar com isso faz todo sentido, assim, de que a gente quer ajudar mesmo, né? E a gente precisa ter esse olhar diferencial para as famílias, porque é aí que tá, né? Não ver eles como inimigos nossos, e sim como parceiros. Uhum. E, né, dentro disso tudo que tu falaste mesmo, acho que é bem interessante. Eu É, já sou psicopedagoga também, sim. então a gente já tem um olhar diferente, né? É, gente, nunca vamos, é que nem, e que bom que a gente está aqui numa turma que é mais consciente, assim, mais, né, nunca vai vir um aluno, né, digamos, que está com questões das notas, que não seja de uma origem familiar, eu acho muito difícil. Pode dizer que é uma origem cognitiva, neuro, tal, tal, mas até isso, que é um sintoma, tem uma raiz. E quando a gente olha para a árvore genealógica, olha para o sistema, encontra muitas vezes a raiz dessa questão, né? Então é muito legal, assim, ampliar isso, né? Então vamos É, lá, gente, vamos para as crenças. Que bom, a Suelen falou aqui que tem uma loja de moda íntima e entra muito em conflito com essa questão da persona. Então, gente, nenhum negócio foi escolhido por acaso por vocês, tá? Nenhum negócio foi escolhido. Tem uma missão por trás desse negócio que às vezes está vinculado ao nosso sistema até. Então, assim, por exemplo, moda íntima, né? Daqui a pouco, as mulheres da família da Suelen, não sei, tô aqui hipóteses, né? Não quer dizer que é certo. Não podiam se expressar a sua sexualidade, não tinham que, ou, né, abafaram isso, ou aconteceu alguma coisa e tal, e daí vem alguém da família, abre uma loja, né, de íntima, né, de moda íntima, e proporciona para o sistema dela uma quebra de padrão, e além disso, para todas as mulheres que elas se expressem, se achem bonitas com a moda íntima, tenham autoestima, ou mesmo que se quiserem ser sexys com seus maridos, tá tudo certo, sabe? Então, pensem fora da caixa, assim, sabe? Sempre a proposta de valor, seja, né, autoestima, seja autovalorização. Que, na verdade, vamos pensar aqui, né? Nunca é para o outro, primeiro é para você. Se for sempre para o outro, tem algo errado. Em primeiro lugar, para o outro. Ah, eu vou comprar uma lingerie para o meu marido. Não, eu vou comprar para mim, vou me sentir muito bonita, vou me olhar no espelho e tal, tô me amando, e aí depois as consequências, né? Seja com o marido, seja com o namorado e tal, né? Então a gente vai botando em ordem as coisas, né? Então vamos lá. Que legal, a Márcia colocou que trabalha com dependência química, pois amo esse trabalho. Ai, sim. É. Não, nada, gente, é por acaso, né? Não sei, espero que esse grupo aqui, né, que a gente está fazendo essa aula, entenda que nada é por acaso, né? Se eu trabalho com alguma coisa é porque tem uma missão muito sistêmica também, né? Óbvio, tem uma questão que eu vou trazer, que é a lealdade parental, que assim, até então eu posso ficar até uma fase da minha vida trabalhando para isso em função do meu sistema, né? Porque eu queria salvar o sistema, e daqui a pouco eu me dou conta, pum, qualquer idade, né? E daí eu simplesmente penso assim, não, agora eu quero fazer algo que é por mim, né? E daí tu pode mudar de profissão, pode acontecer, tá? Não, agora eu vou usar toda a minha história. Eu acho isso tão importante, gente. É olhar para essa história, porque tudo que vocês fizeram, seja ser estagiário, seja ser vendedora de loja, para chegar até aqui hoje, vai influenciar na pessoa que tu é hoje e no negócio que tu vai ter hoje ou vai impulsionar hoje, né? Então, tudo isso influencia.
sempre a gente precisa honrar a nossa história. Não apagar, assim, eu quero apagar aqui. Ontem eu estava vendo um vídeo aqui com meu marido de Londres e tal, que eu morei em Londres, né? E daí quando fala isso, a pessoa acha, nossa, e tal, né? Não sabe os perrengues, né, que a gente passa. Daí eu falei, nossa, eu trabalhei nesse lugar aí que é um ponto turístico, que era sabe aquelas banquinhas de café, toda aberta, assim, de todos os lados, um trailerzinho. E eu lembro que era inverno, era muito frio, batia um vento do rio, né? E eu ligava a chapa do pão, né? Eu fazia tanto pão quanto café e tal, né? Nos domingos, era na minha folga que eu fazia esse bico. Eu ligava a chapa do pão para esquentar a minha mão, porque eu não podia pôr luva, né? Porque tu lida com alimento, para esquentar a mão, né? E eu pensei, tudo isso que eu passei, né, influencia na pessoa que eu sou hoje. Não só, na questão de estratégica, mas sim me ajudou a ser forte perante os desafios. Que empreender é desafiador. Tem dias que são, né, bons, outros nem tanto. Então me ajudou a pensar, nossa, mas eu fui tão forte lá, na minha folga, eu ia trabalhar quase nevando, tal, não sei o quê. Então isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Então eu honro isso, eu não tenho vergonha de falar isso, que eu servia em hotel, que eu fazia, né, um monte de coisa, bicos, né, para ficar lá e tal. E então não se envergonhe de nada, sempre honre em cada etapa aí da história, porque ela vai ajudar a ser quem, né, você é hoje. Deixa eu pegar aqui as questões que eu tinha separado para vocês. Muito daqui a gente já falou algumas coisas, mesmo que sem seguir o roteirinho aqui que eu. Deixa eu pôr aqui no meu celular. Deixa eu ver se faz. Então, o que que eu separei para você sobre a questão de crenças? Aqui a gente vai dar uma focada nas crenças, né, que estão limitando mesmo, tá? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem um exercício até amanhã e me trazer esse exercício das crenças que estão impulsionadoras em vocês. E você sabe o que que é crenças impulsionadoras? Não sei se vocês sabem, né? Mas são aquelas crenças que é muito forte em mim, que me ajudam, né, a ir para frente, que tá em mim, seja em mim, ou seja do meu sistema, ou eu aprendi isso com a minha mãe, com meu pai, ou com a minha história, né? E isso vai estar enraizado em ti, vai te ajudar, né, a chegar onde você quer chegar. E às vezes a gente esquece das impulsionadoras, a gente olha só para as limitadoras, né? Então, esse é o meu convite, que a gente reforce o positivo, que eu gosto muito disso, assim, reforce o que é bom, né? E reforça isso e como é que é? Dá mais alimento para ele, porque daí tu vai usar o que tu tem já de melhor para impulsionar isso, tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar só os títulos para vocês, porque fica mais visual, assim. Isso. Então, vamos lá. Então, já utilizem nessa questão da fase um, fase 2, fase 3, proposta de valor, né? O que tem a persona transformada são vocês, né? Mas quais são as principais crenças, né, que acontecem no empreendedorismo, seja para quem está começando ou seja para quem já tem um negócio? Medo do fracasso. Por todas aqui já. Medo do fracasso, preferência pela segurança, mentalidade de escassez, desencorajamento,
Isso assim, na vida real, depois a gente vai falar do sistêmico, né? Falta de conhecimento e experiência. Isso aí. Então, gente, eu, pelo que eu senti, né, assim, também no grupo, senti nas enquetes, né? Vamos falar aqui, né, sobre fracasso. Quando eu tenho, e vocês vão identificar aí é como se fosse assim, ó. A gente vai, vocês que estão com um caderninho, façam isso. Escrevam, né, essas 5 aqui, que são uma das mais importantes, e coloquem assim, ó, de 1 a 5. 1 é o que eu não tenho, quase medo do fracasso, e 5 é muito potencializado. Eu tenho muito medo de fracassar. Então, coloquem para todos aí uma nota de 1 a 5. Façam esse exercíciozinho. A nota é para todos. Assim, escrevam assim, né, no seu caderno 1, 2, 3, 4, 5, se quiser copiar aqui, né? E do lado coloque de 1 a 5. 1 é muito pouco, né? Assim, quase nada, e 5 é eu tenho muito medo do fracasso. E para os outros também, preferência pela segurança. Quase nada, eu prefiro muito ser, né, me sentir segura, é algo assim que isso pega muito no empreendedorismo, por isso que eu vou falar para vocês de cada um, tá? Então, para quem colocou medo, né, do fracasso, quem não tem medo do fracasso, né? O que o fracasso, na verdade, isso até eu vou trazer sempre exemplos, né? Gente, o medo do fracasso pode estar vinculado à questão sistêmica, assim, né? De pessoas que fracassaram, que foram repudiadas muitas vezes pela família, dizendo assim, né? Aquela coisa, eu disse para você que não ia dar certo. Ou você ouviu já isso quando era criança, eu disse para você que não ia dar certo, que não era para fazer assim, que tal, 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 né? Pode sim, dentro do sistema de crenças e no sistema como um todo. Mas, gente, aqui tem uma coisa, um pulo do gato, né? Que eu costumo dizer. Que o medo do fracasso está muito vinculado à questão externa. Não é nem da família, às vezes. Às vezes é para o outro, para os meus amigos, para as pessoas que me conhecem. Isso trazendo para o negócio, tá? Então, isso tem a ver com ego, né? Porque eu não tenho que vencer sempre, eu não tenho que só crescer, porque dentro da estratégia, muitas vezes eu vou ter que dar um passo para trás no empreendedorismo como empresária, né? E esse medo do fracasso é mais vinculado ao quanto tu não te desapegou se tu tiver que dar um passo para trás. Não sei se vocês estão entendendo. Porque vai ficar mal para o outro, assim, para os olhos do outro. Então, eu não quero mostrar para o outro que eu posso dar um passo para trás, ou que se for bom para mim, eu fecho um negócio e começo outro do zero, porque eu estou preocupada com o que o outro vai pensar. E isso foi engraçado, o que aconteceu comigo, né? Que eu tenho polos de educação à distância também, né? E eu vi que um dos polos, né, que junto com meu marido, não estava dando, não, sabe, a gente investindo tempo, trabalho e tal, não estava fluindo. E daí eu falei assim, eu disse, ai, vamos fechar esse polo, né? Mas sem, né? Eu disse, o que vai acontecer se eu fechar? Eu vou ter um alívio, porque eu estou gastando meu tempo, às vezes meu dinheiro, meu isso, e não está crescendo, né?
E daí foi engraçado que um colega meu, que também, né, tá fechando um deles, e foi logo depois, assim, ele falou assim, várias vezes eu encontrei ele, né? E eu achei engraçado isso, né? Que ele falou assim para mim, Vanessa, mas não pensa, tá? Que isso é um fracasso. Ele repetiu várias vezes isso para mim. Não pensa isso, tá? Não fica pensando que isso fechar um polo é fracasso. E eu nem passou pela minha cabeça que isso era um fracasso. Mas estava passando na cabeça dele, para ele ter me avisado, né? Então pensem, gente, transcender isso. Se eu tiver que vender um carro melhor e ter um outro, isso não tem a ver com ego, do que eu quero mostrar para o outro, né? Então, quando tu, não, peraí, eu não tenho esse ego tão inflado assim, que eu tenho que mostrar que tá tudo mil maravilhas sempre, que eu só tô crescendo, e tal. Porque o que que é bom para mim? De novo, o que que é bom para mim? No meu caso, era fechar um polo, onde eu vou realinhar as coisas, vou investir no que tá dando certo, né? Então, aqui, quero que vocês pensem sobre isso. Se o medo do fracasso está muito alto, se tem algo sistêmico e tal, e o quanto eu tenho que desinflar um pouquinho o ego para não mostrar só para o externo, né? O que que é bom para mim mesmo, né? E, e a gente vai trabalhando isso, né? Então, preferência pela segurança. É aquilo que eu disse para vocês, né? Que é quando os pais falam assim, ai, melhor seria tu passar num concurso, né? Melhor isso, melhor aquilo. Muitos falavam, né? Hoje nem concurso é mais seguro, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, antes de eu vir morar aqui em São Paulo, eles tiveram que parcelar os salários dos servidores. Ou um trabalho CLT hoje está muito vulnerável também. Que segurança é essa que eu estou buscando, né? Então pense assim, a segu... a- no empreendedorismo é muito volátil, né, gente? Quem empreende já sabe, né? Então, é muito difícil eu querer buscar segurança no empreendedorismo. A maior segurança que eu preciso buscar é dentro de mim. É isso que eu tenho para te dizer. Não tem outra. Porque eu, por exemplo, que lido tanto, tenho duas empresas, né? Essa de atender, de cursos e tal, e a outra dos polos. Todo dia eu tenho que tomar uma decisão. Todo dia dá algum problema, assim, né? Que eu tenho que solucionar. Então, segurança seria assim, ah, tá, a coisa anda sozinha. Tá. Não existe quem é dono de negócio, está sempre pensando numa nova estratégia, vai ter que mexer com a equipe, vai não sei o quê. Então, o que eu diria que eu voltaria aqui, né, para a mãe, né, se você prefere segurança, olhe para sua mãe, né? Olhe para sua mãe, porque o que tu está precisando é de segurança interna, que é o quê? Assim, a questão deu assim, ó, independente do que aconteça, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu posso chegar. Se eu tiver que dar um passo para trás, eu vou dar. Se eu tiver que estudar algo novo, eu vou estudar, né? Essa segurança que tu precisa. Não aquela assim da vítima, mimimi, agora acabou o meu mundo porque o cliente fez isso e isso, né? Não, a segurança de quem você é, né? Que vai dar a volta por cima, que vai usar o autoconhecimento, conhecimento, né, para então isso. Mentalidade de escassez, né? Mentalidade de escassez é muito forte isso, né, gente? No sistema, né? Porque até deixa eu já trazendo aqui com o vínculo sistêmico que eu separei aqui. Vanessa, Aham. só uma questão ali da questão anterior da preferência pela segurança. Então, teria a ver com a mãe, né? Teria a ver com esse olhar de tomar a força da mãe que a gente teria que trabalhar nesse Sucesso, né? sentido. É Isso. o sucesso. Sabe quando eu digo assim, eu me abro para ter sucesso? Então eu me Uhum. abro para minha mãe também. E muitas vezes, mesmo que tu não tenha mãe, eu costumo dizer, né?
faz um ato simbólico, algo assim, e diz assim, não tem a mãe, tu tem sempre a mãe, tá? Não tem a mãe presente nesse plano, digamos. Tu diz para ela assim, pega um bonequinho, pega qualquer coisinha e fala assim, me abençoa nesse meu novo caminho. Para o pai também, né? Me abençoa nesse negócio, sabe? Eu quero muito que tu mande as tuas energias aí positivas, para que eu me sinta segura, possa nutrir o meu negócio. Da mesma forma que tu me nutriu, né? Me cuidou, querendo ou não, do jeito de cada um, que cada um tem sua história. Mas eu não preciso nutrir o meu negócio, que seria o quê? Eu investir nele, investir tempo, cuidar dele, cuidar do financeiro, cuidar do marketing. Se eu tenho um negócio e simplesmente acho que ele vai andar sozinho, largo ele, não olho para ele, o negócio é uma entidade, né? Não estou falando de espiritual aqui. Ele é uma entidade, ele é algo vivo, porque ele se movimenta, né? Ele se movimenta todo dia. E tem mais um ponto: o negócio vai estar do jeito que eu estou. Se eu tenho insegurança, ele é um negócio inseguro. Se a gente abrir uma constelação, dá para ver direitinho. Eu fiz uma empresarial, até falei para as meninas da formação, que, que a gente colocou a empresa não conseguia parar em nenhum lugar, era desconfiada e tal. Mas quem que era assim, na verdade? Era o dono, né? Porque o negócio é a extensão de mim. Se eu não tô bem, o negócio dá uma baixada. Se eu tô bem, né? Então, que coisas em mim e no meu sistema eu preciso trabalhar para que o meu negócio flua, né? Então, eu comecei pelo básico aqui, que é mãe e pai, né? Mãe, nutrir. Eu preciso nutrir ele do tipo, sabe uma coisa que eu aprendi? Porque eu tinha negócio lá no sul, né? Nossa, passava muita gente, né? Daí eu dizia assim, uma amiga minha me falou mais velha, assim, né? Ela dizia assim, fala com ele, fala com o negócio, e diz assim, fala pra mim, negócio, o que que tu tá precisando? Deixa eu sentir, deixa eu entrar no teu campo aqui, né? Que tu tá precisando? Ou tá dando certo? Diz assim, nossa, obrigada, né? Que bom que tá dando certo. Conversa com o teu negócio, né? Então, como não é algo que está tão palpável, pega um bonequinho que represente a tua empresa, ou uma pedra, né? E fala, porque na verdade ele é o espelho de ti, né? Então, ele vai dizer, né, com certeza, assim, né, o que que tá faltando. Ah, tá faltando tu sair pra rua, né, fazer parcerias, tal. Sair pra rua é o quê? Pai, né? Por que que eu tô bloqueado, não tô conseguindo sair pra rua, né? Hum, Crença é essa que veio comigo, assim, né? Então, assim, aqui tá tudo muito, né, conectado. Por isso que essa aula realmente eu acho que vai mudar algumas concepções, né? Então, assim, mentalidade de escassez, né? Isso, gente, a gente que veio, né? Começou lá quando os portugueses chegaram, né? E eles foram importantes, eles ajudaram a gente a evoluir, né? Mas eles também pegaram muito as nossas coisas e a gente ficou sem as nossas coisas, né? A nossa raiz, assim, né? Foi tudo muito modificado. Eu vejo que só agora os índios estão ganhando um destaque. Quantos anos demorou? Mais de 500 anos, né? Que a gente olhe para as nossas raízes e valorize os índios, né? Então, mas portugueses também são importantes, não vou dizer que não, né? Precisou acontecer isso para a gente crescer, né? Então, a mentalidade de escassez vem desde aí, assim, compensações sistêmicas, né, digamos. Aconteceu alguma coisa lá, meu bisavô, para ter um negócio, ele lubridiou alguém, não sei o que e tal, né? Então, o que que aconteceu na tua família? Daí vocês vão ter que investigar na família de vocês, né? O
que alguém teve escassez e isso influenciou muito hoje, né? Mesmo que eu não queira, eu não quero ser uma pessoa escassa, eu quero ser próspera, mas hoje eu estou ainda com memórias ou com questões que eu sinto o que aconteceu no meu sistema. E daí eu simplesmente posso me liberar disso, né? Então pense muito, a mentalidade de escassez é sempre a pergunta, né? O porquê mentalidade de escassez? Porque faltou. Então eu aprendi dessa forma e agora eu tenho que mudar, né, essa crença. Então vamos lá, gente, só para a gente não se passar muito aqui. Faz sentido para vocês? Porque, gente, essa parte da mentalidade da escassez tem que quebrar mesmo, viu? É como se eu tivesse que pegar um, assim, vamos pensar assim, uma porcelana e fosse lá com um pau e quebrasse isso, né? Porque, gente, é muito forte essa parte da mentalidade. E porque às vezes a crença está tão enraizada que eu simplesmente não vejo eu agindo com essa mentalidade de escassez. Que seria o quê? Assim, eu tem duas formas da mentalidade de escassez que eu diria que são as polaridades, né? Seria o quê? Ou eu guardo demais, deixo para usar a melhor roupa no dia que eu vou sair, melhor perfume quando eu vou sair, só vou usar os melhores talheres e os pratos quando vier visita. Isso a gente aprende, né? Eu aprendi assim, mas agora eu não faço mais. Ou tem um outro lado. Como eu não tive muito dinheiro, eu sofri na infância e tal, então todo o dinheiro que entra, eu dou um jeito que ele saia. Que daí é assim, não, eu vou me divertir, vai, eu não sei como vai ser amanhã, né? Eu vou, não sei o quê, né? E daí tu gasta, e quando vê, tu não tem. Então, são esses dois padrões, tá? Que podem. O que a gente tem que encontrar que é o caminho do meio, né? É o caminho do meio. Cuidar do nosso dinheiro, quebrar as questões de escassez aí que vieram da família e tal, honrar, né? Porque o medo, de alguma forma, nos protege, mas ele não pode nos bloquear, né? Então, o quarto aqui, né? Desencorajamento. Então, muitas pessoas que empreendem, né? Querem começar ou já empreendem, quando começa a coisa não andar assim, né? Ou começou e tem toda aquela mentalidade assim de não vai dar certo, não faz sentido e tal. Os próprios amigos e familiares, muitas vezes, ou maridos, né, falam assim, ai, não, acho que esse não é o melhor caminho. Ai, não sei o que, não sei o que. Ai, porque... E realmente não é um caminho fácil, que do dia para a noite tu já vai estar, né, super próspera. Não é um processo. Da mesma forma que tem aqui a fase um, 2 e 3, é um processo. Então, aqui a tua verdade e o teu propósito tem que ser muito forte. E muitas vezes vai ir contra essas pessoas que estão te desencorajando. E tu não, a dica é aqui, tu não vai discutir com elas, não vai te abalar por elas, né? Pode falar, Yara. Não, eu ia dizer, só para complementar isso que tu acabou de dizer. Ontem não, anteontem eu estava fazendo a minha unha Uhum. no salão da minha filha e eu estava falando sobre constelação familiar, né? Todo mundo me Ah, conhece como professora, mas eu disse assim, agora eu estou sim. entrando no ramo da constelação familiar. Sério que tu acredita na constelação familiar? Sério isso? Aí eu tive que, né, justificar e dizer, foi aí que eu me encontrei. Foi nas constelações que eu me encontrei, porque tu sabe que eu estou apaixonada por isso, né? Então, Aham. essa coisa assim de as pessoas dizem, nossa, mas a constelação familiar não funciona, né? Então, assim,
Eu fui prova viva disso na terça-feira, simplesmente fazendo a unha. É. Como a gente encontra isso, né? A pessoa, ai, para que tu está investindo tanto em cursos? Para quê? Né? E isso é diário, assim. Eu não Dando, vejo, né, outra forma da gente crescer que não seja através do autoconhecimento e do conhecimento, né? exatamente. Só E para eu, ilustrar um pouquinho o que tu está falando. isso, porque isso assim, tem duas formas de como lidar com isso, né? Porque eu quero trazer questões práticas aqui para vocês, né? Primeiro, não entrar na discussão. Segundo, se for algo muito importante que mexeu contigo, também não dá para ficar só quieta, né? Tem que se posicionar. Então, tem que se posicionar, o posicionamento tem que ser muito forte. Então, esse poder, né, essa autoconfiança, essa autoestima que muitas de vocês colocaram ali, né, ela precisa ser muito forte, porque o meu porquê, digamos assim, ele é maior do que tudo, porque é um chamado do coração, é algo. Então, eu quando comecei a empreender, né, isso já faz, aí foi em 2016, mais ou menos, e eu, né, eu era casada e tal. Nossa, o meu ex-marido, assim, ele detestava, ele nem entrava no meu espaço terapêutico. Nossa, foi brigas e brigas, né? Porque no início a gente vai muito, tem que se dedicar, né? Não tem para crescer e a gente às vezes se apaixona. Teve a minha parte também, né? Que nem eu costumo dizer, os 50-50, né? Mas assim, nossa, ele dizia, vende, eu gostaria que tu estivesse em casa quando eu chegar em casa, às 5 horas da tarde. E eu falei, nossa, mas esse não é o meu perfil, né? Então, assim, o teu porquê tem que ser muito forte, né? E algumas pessoas não vão entender, né? Isso é real, assim. Mas a pior coisa é desistir de algo que tu quer muito e ficar frustrada. De novo, desistir pelo outro, né? E não por ti mesmo. Então, de novo, eu não estou falando aqui que a gente tem que ser egoísta, não é nada disso. Mas que a gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar é algo que tem que ser reaprendido. Porque é geral, o meu foco é mulheres, né? Então, é geral, eu vejo isso. É em segundo lugar sempre. Então, gente, o discurso vocês têm que ter uma frase pronta aqui para quem falar, né? Alguma coisa assim, né? Então, olha, é o seguinte, sem entrar muito, né, na discussão, é o meu porquê, né? Tem que ter muita coragem falar, né? É do tipo assim, tem uma frase que sempre vem, né, na minha mente, que é aquela assim, não deixe se abalar por pessoas, né, que não fizeram nada, que a maioria das que não fizeram nada são as que vão te criticar, né? Por quê? Por inveja ou por crenças delas e tá tudo certo. E o último item, né, aqui que é crucial, né, gente, é a questão da falta de conhecimento e experiência. Porque às vezes a gente vai lá e empreende, começa o empreendimento, e daí imagina, uma coisa seria isso aqui que eu estou trazendo para vocês, que é bem diferente, eu sei que é bem fora da caixa, né? Mas imagina eu não entender nada de estratégia, não ser um estrategista, não saber sobre gestão financeira, como me comunicar e fazer marketing. Nossa, é como se eu fosse assim entrar num cinema quando já tá o filme rodando e tá tudo escuro e eu não enxergo nada, sabe? É muito importante aqui a parte de negócios, de vocês saberem sobre negócios. E óbvio, a gente vai tentando ali, vai tentando aqui, mas o caminho é muito sofrido daí, se a gente não sabe, né? Então, essa é muito a minha proposta, né? Eu deixo bem claro que eu estou fazendo essas aulas, que é um gostinho aí, digamos assim, que já dá para se transformar. Eu nunca vou entregar algo pela metade. E sim, a partir dessas aulas vocês já podem se transformar. Eu tenho certeza disso. Mas óbvio, isso é um pré, né, lançamento.
para a minha mentoria, que é o Desengavetando Projetos, que eu vou falar mais depois, né? Mas a gente vai, na mentoria Desengavetando Projetos, se aprofundar em cada um desses itens, né? São 6 encontros ao vivo comigo e tal, mas depois eu falo. Então, gente, eu imagino que deve ter mexido aí um pouco, né, com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, esse aqui eu vou falar amanhã, tá? Sobre as leis sistêmicas, como usar elas, né, no negócio, assim. E deve ser bem bacana também. Então, imagino que tenha mexido um pouquinho com vocês aí, talvez esse olhar sistêmico, emocional. E, óbvio, a gente vai falar, né, de negócios também mais a fundo da estratégia e tal, né? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo assim que queiram falar? Daí eu vou deixar aberto aqui, se vocês querem perguntar alguma coisa, aproveitar agora que a gente está aqui, ou não. Qual o tema de casa? Listar as crenças impulsionadoras, né? Pelo menos 5 crenças. Então, o que seria o medo do fracasso, né? A coragem de ter sucesso. Pode ser isso, né? A coragem de ter sucesso. Em vez de ser a preferência pela segurança de algo externo, é eu ser segura, né? Em vez de mentalidade de escassez, a mentalidade de abundância. Como que é a mentalidade de abundância, né? E o desencorajamento, né? Não. Então, é eu ser encorajada no meu porquê, no meu propósito. E investir em conhecimento e autoconhecimento. E nem tudo é pago também, tem muita coisa disponível, né? Eu tenho que parar e estudar. Se eu quiser ser próspera, se eu quiser ter um negócio bem estruturado. Então, eu costumo dizer aqui, né, que tem várias áreas aqui, né? Mas eu não posso ser amadora, gente, não posso ser amadora. Se eu quiser crescer mesmo, porque eu vejo muita gente falando, eu, né, não tô crescendo e tal. Tá faltando alguma coisa, tipo, seja estratégia, seja gestão, seja sistêmico, né? Teria que fazer um diagnóstico aí. Mas conhecimento é tudo. O conhecimento que vai ser o pulo, né, do gato, assim. Conhecimento como um todo. Então, alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Ou a gente já encerra e se vê amanhã, então. Foi bom? Foi legal? Pode falar. Vanessa, foi muito bom. Vou te agradecer também, né, por oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouquinho. Aham, Eu tenho bastante coisa para trabalhar. que bom, Estou que bem bom. humilde em falar, mas essa questão assim da preferência pela segurança me veio muito forte. E esse meu lado de empreender em outras coisas, né? Porque faz 23 anos já que eu trabalho sempre para empresas, né? Não, nunca Sim. fui, sempre tive vontade de ir além, mas sempre tem alguma coisa que me trava. Aham. Então, para mim está fazendo nossa, fez muito sentido. Muito bom, Ai, que tá? bom. Gente, no que pegou para vocês, né? Que vocês vão sentir. Eu sempre incentivo que a gente sinta, né? O que pegou para vocês aí, que ai, pegou aqui, mexeu, é nisso que você tem que olhar, tá? É isso que tem que dar o zoom, medita, faz uma meditaçãozinha, escreve, né? E me contem aí amanhã como vocês estão. Tá bom, gente? Obrigada pela presença. Eu sei que hoje é feriado, né? Mas eu tô muito feliz mesmo. Por quê? Porque o meu porquê é muito forte, assim, né? Então não é dolorido, não é cansativo, não é. Eu amo, assim, fazer, né, o que eu faço. E eu espero que vocês encontrem muito, né, assim, coloquem luz, né, do propósito de vocês, assim, e vou estar aí ajudando vocês para isso. Tá bom? Então tá, até amanhã Gratidão, às 9 Vanessa. horas. Até Bom daqui a feriado. pouco. Aproveitem. Ah, é verdade. Tá bom. Beijo. Beijo, Tchau. tchau. Tchau, meninas.